Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 29 de abril. O noticiário alvinegro na tarde de hoje foi bastante movimentado. Tem informação sobre o mercado da bola, com o atleta deixando o Botafogo para jogar a terceira divisão brasileira. Tem lançamento da nova camisa com data já definida e detalhes dessa nova camisa já revelados. Tem bastidores do relacionamento entre Arthur Jorge e os atletas. Tem fala de Luiz Henrique ao Seleção Sport TV e aproveito também para trazer algumas declarações do Savarino na zona mista no jogo de ontem. E além disso, uma situação curiosa que a Renata Ruel revelou no seu blog a respeito do árbitro Rafael Trace. Lembra dele? Como esquecer, né? Ele esteve envolvido em jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino, quando ele tentou induzir o árbitro a marcar um pênalti contra o Botafogo. Ele esteve no VAR naquela partida entre Botafogo e Corinthians que o Marçal foi expulso, no próprio Botafogo e Palmeiras, no estádio Newton Santos. Você sabe de quem eu tô falando. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, só que antes de mais nada, eu te convido a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Nós estamos buscando os 46 mil inscritos e com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Esse daqui já é o quarto conteúdo do dia, teve muito Botafogo aqui no canal, então inscreva-se, porque dá uma moral gigantesca aqui pra gente. Dito isso, vamos em frente, vamos começar trazendo aqui a declaração do Savarino ontem na zona mista, algumas falas do nosso jogador, Savarino que mandou bem pra caramba, deu uma assistência, fez um gol, tem sido um atleta que está em crescimento, né? A gente tem que reconhecer aqui quando o jogador consegue estabelecer uma sequência legal. E o Savarino tem sido esse atleta. Na zona mista, ele comentou o seguinte, abre aspas, foi uma jogada que treinamos sábado, ensaiamos. Luiz Henrique bateu muito bem na bola. Saiu o gol, é agradecer a Deus pela vitória de hoje. Tivemos oportunidade de fazer gols, fizemos, então ganhamos o jogo. Eles já estavam lá na frente. Tietê recupera a bola, toca para Jefinho. Eu estava do lado, chutei com toda a minha força e graças a Deus entrou. A confiança que o treinador transmite para nós dentro de campo nos dá muita liberdade. Isso faz o time jogar. Hoje aconteceu em vários momentos do jogo. Temos que continuar desse jeito, com os pés no chão e fazer acontecer no próximo jogo. Ele dá muita confiança para nós, se referindo, claro, ao Arthur Jorge. Nossa característica é nos juntarmos ali na frente, dentro de campo e fazermos o que sabemos fazer. Esse trecho final aqui da declaração do Savarino é emblemático. Fazermos o que sabemos fazer. Os jogadores de ataque do Botafogo, eles sabem jogar futebol. Eles têm talento para jogar futebol. Então o treinador ele tem que ajudar a equipe a chegar lá na frente, chegar no terço final. Mas uma vez que a gente entra no terço final, tem muito também da própria intuição e do talento do jogador. Aquilo que ele vai tirar da cartola, né? De repente um drible, um passe que rasga a defesa. E é muito bom saber que o Botafogo tem talento, tem capacidade técnica para gerar problemas para os seus adversários. No Campeonato Brasileiro já são 10 gols marcados. 10 gols marcados. É o melhor ataque disparado aqui na competição. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, mas também é verdade que o Botafogo tende a evoluir e a gente pode dar muito trabalho para as defesas adversárias. Com toda certeza isso vai acontecer. Estou confiante que a gente vai ver um Botafogo cada vez mais competitivo e com o setor ofensivo cada vez mais entrosado. A tendência é de crescimento, de evolução e que bom. Agora, um outro jogador que vale destacar aqui em termos de declarações é o Luiz Henrique. Ele participou do Seleção Sport TV, inclusive foi trajado com a camisa de Garrincha, aquela camisa modelo antigo mesmo, e ficou uma coisa espetacular, irmão. E o Luiz Henrique, ele comentou um pouquinho a respeito, né, do gol que ele marcou, essa jogada ensaiada de escanteio, que curiosamente no treinamento não havia dado certo. O Luiz Henrique comentou o seguinte, abre aspas, não deu certo no treino, não estava saindo gol, mas graças a Deus fiz no jogo, que foi o mais importante. Era para vir um pouco mais em cima de mim, não era para quicar. Como veio no jogo assim, não teve jeito, teve que pegar, deu certo, foi só comemorar. Esse acerto foi no nosso treinamento, treinamos muito com o Arthur Jorge. Estamos nos adaptando nessa nova formação, está dando certo, trabalhando muito para seguir nesse caminho. No começo foi um pouco difícil, porque tem que pegar, se adaptar à forma de jogar, mas estamos nos adaptando e está dando muito certo. Sobre a comemoração, que diga-se, o Luiz Henrique deveria ter tomado o cartão amarelo, ele disse que já queria fazer essa comemoração na Libertadores, mas avisaram que ele poderia tomar amarelo na Libertadores. Só que no Brasileiro a regra também vale, né? Ainda bem que o Klaus não deu esse amarelo para o Luiz Henrique, só que aí vale destacar. Todo mundo falou, ele teria sido expulso depois porque ele fez essa falta aí no meio de campo e tal. A gente sempre tem que lembrar
que o futebol não é uma linha reta, né? Você tira um acontecimento da linha do tempo ou coloca um acontecimento na linha do tempo e todos os outros eventos serão exatamente iguais. Não acontece assim. Se o Luiz Henrique tivesse tomado cartão pelo uso da máscara, certamente nessa jogada ele não teria entrado como entrou. E o próprio comentou isso. Abre aspas. Eu não tomei cartão amarelo, mas se tomasse quando usei a máscara, provavelmente não teria feito essa falta no De La Cruz. Como não tomei, fiquei mais tranquilo sobre essa falta. No decorrer do jogo, fiquei bem de boa. Fiz a falta para matar a jogada, estava indo em direção ao gol, poderíamos até levar o gol se não fosse a falta. É a tal falta tática. Tão importante, e o Botafogo sim precisa utilizar. Precisa usar esse artifício, porque por diversas vezes pode evitar sim um gol do adversário. Agora, sobre a questão do uso da máscara, é bom o Luiz Henrique não ficar usando essa máscara toda hora, porque senão vai tomar cartão amarelo pra caramba. Usou uma vez, safou o cartão amarelo, agora todo mundo já sabe qual é a ideia, Pantera Negra. Basta fazer o gesto aqui do Pantera Negra que todo mundo vai entender. O uso da máscara fica maneiro? Com toda certeza. Mas como não é permitido, não dá pra gente ficar tendo o Luiz Henrique sendo amarelado por conta do uso da máscara. Essa é a grande verdade. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, ainda sobre um atleta do Botafogo, é o Breno. Ele que vai ser emprestado, está sem espaço no Glorioso e vai jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele vai defender as cores do São Bernardo, a informação é do TF. O Breno que apareceu bem até na reta final do Campeonato Estadual, entrou na equipe parecendo que já estava ali jogando com os companheiros faz algum tempo, mas no fim das contas o Arthur Jorge entende que, dadas as opções que ele tem no elenco do Botafogo para essa função, o Breno acaba que não tem espaço, então ele vai buscar uma oportunidade em outro lugar, que tenha sorte, que se valorize, porque isso é bom para o atleta e também para a SAF Botafogo, não podemos desconsiderar isso aqui. Aproveitando que eu falei de Arthur Jorge, né, nessa avaliação que ele faz do elenco, aproveito aqui para trazer a declaração do André Hernan. O jornalista trouxe bastidores desse relacionamento entre Arthur Jorge e os seus comandados. Abre aspas. Ontem eu estava indo para Itaquera. Para quem é de São Paulo, demora a chegar. Mandei uma mensagem para o pessoal do Arthur falando: que legal, engrenou, está chamando a atenção do futebol brasileiro. E a resposta foi: o elenco está encantado com o trabalho do Arthur Jorge. Abraçou o treinador. Não é só questão do resultado, é o dia a dia que tem sido muito bom. Os atletas elogiam muito como ele tem levado o grupo e como o elenco é gerido. Ele, que nunca trabalhou fora de Portugal, está sendo muito bem recebido. Está tendo essa sinergia que tem quando o grupo abraça a ideia e o treinador consegue ter gestão de grupo. Aí o resultado vem. Todo mundo sabe que fazer uma boa gestão de grupo é absolutamente essencial. O Bruno Lage, por exemplo, não soube fazer uma boa gestão de grupo. O Fábio Matias soube fazer uma boa gestão de grupo. E o que aconteceu quando o Fábio Matias assumiu o comando do Botafogo? Ele conseguiu fazer com que os jogadores comprassem a sua ideia. E o próprio falou isso numa das coletivas que ele participou. Os jogadores abraçaram, compraram a ideia que eu apresentei. E o Fábio Matias soube fazer essa gestão de grupo, colocando os caras para jogar, recuperando confiança. O Arthur Jorge é a mesma coisa nesse sentido. Ele tem que fazer uma boa gestão de grupo, porque à medida que você precisa rodar o elenco, fazer com que os caras comprem a sua ideia, entendam um conceito, se você joga limpo com os jogadores, se você é olho no olho com os atletas, tem uma relação franca, aberta, honesta, meu irmão, isso só tende a ser positivo. Então que o Arthur Jorge ele siga nessa pegada, que ele siga buscando tirar o melhor de cada atleta, potencializar cada atleta, porque o coletivo vai melhorar, o coletivo vai evoluir. Quando você consegue ter um coletivo forte, as individualidades são potencializadas. E quando o resultado vem, o ambiente que se cria com tudo que está acontecendo é muito positivo. O Arthur Jorge está realmente mandando muito bem e eu fico feliz demais por saber desse bastidor aqui, né, de que os atletas compraram a ideia, abraçaram o treinador e é assim que tem que ser mesmo. É assim que tem que ser mesmo. O Arthur Jorge é nosso comandante, os atletas são contratados para jogar bem, é bom que se diga, e quando você consegue unir bom relacionamento e bom futebol, você tem o melhor dos cenários, os resultados vêm e que continuem vindo, né? Porque a gente quer muito ver o Botafogo ser vitorioso sempre. E por falar em vitória, vamos aproveitar para falar do confronto pela Copa do Brasil. Acabei não trazendo esse destaque aqui na abertura do vídeo, mas é um ponto importante, claro. Quinta-feira, 19 horas, no estádio Newton Santos, primeira partida da terceira fase da competição nacional.
Só que até agora a procura por ingressos está muito aquém. Confesso que eu estava imaginando que nessa altura do campeonato a gente pudesse ter um público bem melhor já garantido nesse confronto. Eu entendo que é final do mês, 7 da noite, tem várias questões aí que, claro, podem pesar no bolso do torcedor, mas a gente tem sócio torcedor pra caramba que tem direito a ingresso gratuito, né? Então que a gente possa ter aí no estádio pelo menos uns 25 mil torcedores. Nunca é demais lembrar que lá no Barradão vai ter uma pressão daquelas, tá? A gente não pode esquecer nem ignorar isso. A torcida do Vitória é uma torcida presente, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Não começou bem, é verdade, a competição nacional. Os resultados não estão acontecendo nesse começo, mas ainda assim tem o trabalho do Léo Condé, que já vem de algum tempo. Então é um confronto que tem tudo para ser difícil, mas com a presença da torcida a gente pode ajudar a fazer aquela diferença. Tomara que quinta-feira a gente tenha pelo menos 25 mil botafoguenses, 30 mil pelo menos, né? Vamos botar aí, 30 mil vai ficar bonito pra caramba. Confronto importante pela Copa do Brasil. Todos nós queremos ir bem na Copa, não é verdade? Então que a gente possa estar presente para apoiar o Botafogo. Agora, um outro ponto que vale destacar nesse vídeo é justamente a questão do lançamento da nova camisa. Nós já temos aqui uma data definida, a informação é do GE. Dia 4 de maio deve ser lançada essa nova camisa, que é a camisa tradicional, a alvinegra, e alguns detalhes dessa nova camisa já foram revelados, tá? O GE informa que a camisa listrada terá gola V, com detalhe em preto e branco, e as listras da camisa têm pequenos triângulos nas laterais. O uniforme será listrado inclusive nas costas, diferente do que a gente tem hoje, que tem uma parte preta, né, direto ali para o número ficar bem visível e tal. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira. Sobre essa questão das listras que tem triângulos, vai aparecer uma camisa da Juventus, que recentemente teve isso, né? O Giba Pérez disse que parece que foi picotada, digamos assim, né? A listra foi picotada assim. Imagina pequenos triângulos picotando a listra. Vamos ver como é que vai ficar no fim das contas, né? Vai ser uma novidade aí para a camisa tradicional do Botafogo, mas tomara que fique muito bonita, né? Fazer camisa do Botafogo feia é complicado, você sabe disso. Tomara então que a gente tenha realmente uma camisa maravilhosa. Agora, o último ponto que eu quero destacar nesse vídeo, Fogão, é sobre a arbitragem. A Renata Ruel, no seu blog, trouxe uma informação que é no mínimo curiosa, especialmente pelo momento que a gente está vivendo de CPI, de manipulação de jogos e apostas esportivas, né? Muito se falando de arbitragem no futebol brasileiro. A ANAF agora está a favor do Textor, né? Contra a CBF, está fazendo isso aí, disso, um jogo político, todo mundo sabe disso. A ANAF está querendo ganhar força em relação à Abrafute também. Enfim, tem os interesses pelos bastidores assim, né? Por trás dos bastidores, melhor dizendo. Só que a Renata Ruel levantou uma bola aqui que é muito importante, simplesmente muito importante. O Rafael Trace, ele foi afastado do quadro da FIFA, né? Ele era árbitro FIFA, estava toda hora nos jogos da CBF, só que desde novembro de 2023 ele não atua, não trabalha num jogo da Elite. Pois é, ele segue fazendo o seu trabalho, inclusive, ó, vou trazer aqui. O Rafael Trace, ele não foi escalado em nenhum jogo da Série A do Brasileirão, atuou como VAR em Vila Nova 2, Guarani 0 e vai trabalhar em Mirassol e Ceará, pela Série B. Além disso, está escalado para Fluminense e São Paulo, quartas 11 em Volta Redonda, Copa do Brasil Sub-17. Campeonato Brasileiro, Série A, Copa do Brasil, o Trace não entra em escala. Curioso, né? No mínimo curioso. O Trace teve a atuação contestada naquele Botafogo 3, Palmeiras 4, por ter chamado o árbitro Braulio para rever o lance do Adrielson. Braulio que nem amarelo tinha dado ao Adrielson e no fim das contas decidiu que tinha que expulsar o nosso jogador e acabou, claro, que isso fez uma diferença ali dentro do confronto. Vale destacar ainda um outro ponto aqui a respeito do Rafael Trace, tá? Ele era um dos nomes mais escalados na função pela CBF e até mesmo pela Conmebol. Como é que pode, né, um cara que era toda hora escalado simplesmente não aparecer mais na elite? Claro que pesa o fato daquele jogo entre Grêmio e Corinthians, o Rafael Trace não ter chamado para um pênalti claríssimo que tinha que ter sido marcado, mas ainda assim, cara, ainda assim, é um caso no mínimo curioso, né? É realmente um caso no mínimo curioso. Eu queria trazer essa informação aqui, ó. O Trace está afastado da elite desde 12 de novembro de 23, quando foi o VAR em Grêmio 0, Corinthians 1. Na ocasião, ele não chamou o árbitro para rever um pênalti claro para o clube visitante, na 34ª rodada do Brasileirão. É curioso, repito, não dá para falar além disso, mas que é curioso, em meio a tudo que a gente está vendo aí de CPI, de não sei o quê, um cara que era toda hora escalado por Conmebol, por CBF, e agora só fica em jogos menores? Esquisito, né? É bom dar uma olhadinha aí, porque
já que está sendo investigado um monte de coisa, é bom dar uma olhadinha. Vai que. É esquisito, não tem como falar diferente. Fogão, o que você pensa sobre tudo isso que eu trouxe aqui nesse vídeo? Eu quero saber sua opinião. Então deixa seu comentário aqui embaixo. Muita informação nesse vídeo. E amanhã, claro, tem mais. Então inscreva-se, fique por dentro de todas as novidades. Um grande abraço e até a próxima.